Amém? Aleluia. Obrigado, equipe de louvor, de música, de adoração. Ô Gli, você fica no fundinho aí pra mim, por favor. Eu sei que você tá cansado. Vou pedir pra alguém arrumar um banquinho pra você. Pode fazer esse fundinho aí mesmo. Amém? Aleluia. Sempre quis tomar nessa taça aqui, meu irmão. Gente, vocês podem ficar à vontade, tá? Tem alguns puffs no chão, tem algumas cadeiras. Se vocês quiserem ficar de pé, vocês são livres. Amém? Deus é bom e a palavra dele não falha e ela não volta vazia. Amém? Gostaria que vocês baixassem a cabeça para a gente orar. Feche seus olhos e baixe a cabeça. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por essa segunda-feira, Pai, de carnaval, com essa igreja cheia, Pai, de jovens e de adolescentes. Porque eles estão sendo firmados, Pai. Eles estão sendo abastecidos, Pai, com a Tua palavra. Porque eles não estão lá fora, Pai, adorando a outros deuses, Senhor. Mas eles estão aqui dentro, Pai, adorando a Ti, que é o verdadeiro Deus, que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores. Obrigado, Senhor, porque essa geração irá muito além, Pai, do que nós possamos imaginar. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Amados, eu fico muito feliz em ver vários rostos novos aqui, principalmente a quantidade de adolescente que tem aqui. É maravilhoso, amém? Porque quando eu tinha a idade de vocês, eu não vivi isso. E hoje, como pai, eu não consigo imaginar o meu filho não vivendo isso, amém? Hoje, conhecendo o pai que eu tenho e conhecendo tudo aquilo que ele tem preparado para o meu filho, eu não consigo imaginar ele não vivendo isso, amém? Porque ele vai muito além de onde um dia eu chegarei, amém? Mas mesmo assim, olhando para esses rostos novos, tem alguns que eu sinto falta. Alguns rostos que estavam aqui quando eu cheguei e que hoje não estão. São jovens com propósito. Deus tem propósito na vida deles. Deus tem chamado, Deus confiou talentos a eles. Jovens que tem outros jovens que serão ganhos através da vida deles e eles não estão aqui. Jovens que através do talento que Deus confiou a eles têm o poder de mover o sobrenatural. É algo maravilhoso, é algo grandioso, e eles não estão aqui. Aí eu me pergunto, por que esses jovens não estão aqui? Né? Se eles têm tantas coisas boas depositadas por Deus na vida deles, por que eles não estão aqui, né? Essa noite? Aleluia. Eles não estão aqui essa noite porque cai um peso de culpa sobre esses jovens. Existe um peso que ele não vem de Deus, que ele vem do mundo, que ele não vem do coração de Deus, que ele é uma influência maligna. E esse peso cai sobre esses jovens. Nós vivemos num mundo muito competitivo, onde as pessoas ficam esperando o mínimo deslize que você tenha para apontar o dedo para você e falar que você errou, né? E isso acontece em todas as áreas das nossas vidas, desde muito jovens. Às vezes a gente está na sala de aula, aí de repente a professora faz uma pergunta, e uma pergunta ela é aberta. Aí às vezes você sabe a resposta daquela pergunta, só que você tem receio de levantar a mão para responder, porque você tem receio de responder errado. E os outros alunos apontarem o dedo para você, rirem de você, zoarem você, te chamando de burro. Então,
o jovem, o adolescente, ele deixa de crescer em todas as áreas da vida dele com receio de errar, porque nós vivemos num mundo competitivo. Isso está em todas as áreas das nossas vidas. Quando a gente está na escola, na faculdade, quando a gente ingressa no nosso primeiro emprego, você começa como estagiário, você começa como auxiliar e você vai crescendo. Só que às vezes esse seu crescimento dentro da empresa, ele pode ser minado por um erro que você possa cometer. Porque hoje nós vivemos num mundo que ele é totalmente perfeccionista. Hoje nós não temos o direito de errar, né? Eu vou dar um exemplo para ficar claro, que é do futebol. No futebol hoje você é o herói do time. E amanhã você pode ser o vilão. A margem de erro hoje que o mundo impõe pra gente, ela é muito curta, né? Hoje eu posso ir lá e fazer o gol do campeonato. E eu trago o título pro meu time. A torcida vai me amar. Amanhã todos os jornais falarão o meu nome. Mas se na semana que vem eu perdi a bola lá na frente, no contra-ataque o meu time tomou o gol e saiu derrotado, eu serei o vilão. Amém? E de uma forma ou de outra, nós nos acostumamos com isso, né? Isso já está enraizado em nós. Hoje, se você vai num restaurante, num fast food, se você demora mais de 5 minutos para ser atendido, você já fica irritado, você já fica bravo. E se o seu lanche chegar errado, ou refrigerante sem gelo ou sem gás, misericórdia, porque eu vou pegar aquela atendente. Então, assim, vocês entenderam o que o mundo impõe pra gente, a responsabilidade que o mundo impõe pra gente hoje, desde muito cedo, desde muito jovem. Nós vivemos um tempo onde nós vamos a lugares com um único propósito. Antigamente nós íamos a lugares com o propósito de nos divertir. De repente eu vou viajar, eu vou visitar a minha família, vou visitar uma tia que eu amo muito, um parente querido. Hoje nós vamos em lugares com um único propósito, que esse propósito que é postar nas redes sociais, né? Hoje a gente posta a foto, eu vou com um amigo meu, eu vou com a minha esposa, eu posto a foto, se aquela foto não ficou boa, eu não posto, ou se a outra pessoa quiser postar porque de repente ela ficou bonita e eu não, eu falo para ela postar e não me marcar porque eu não quero aparecer. Então nós vivemos num mundo totalmente de aparência, ou seja, eu não posso falhar, eu tenho que ser perfeito. Nós vivemos hoje num mundo de perfeição. E essa perfeição em todas as áreas, né? Eu busco o corpo perfeito, eu busco o cabelo perfeito, eu busco a roupa perfeita, eu busco o carro perfeito, eu busco o casamento perfeito, eu busco o ministério perfeito. E isso é puro engano, porque nós não somos perfeitos. Só existiu um perfeito, que ele era perfeito, ele foi perfeito, e ele foi livre do pecado. E ele morreu por mim e por vocês na cruz. Nós não somos perfeitos. Nós temos que nos libertar deste engano que envolve uma perfeição que ela não existe. Aleluia. Deixa eu dar uma ótima notícia para vocês. O nosso Pai não compartilha com esse pensamento. Eu pesquisei na Bíblia versículos sobre arrependimento. Sabe quantos eu achei? Achei 22 passagens que falam sobre o arrependimento. Que de uma forma ou de outra fala sobre o amor de Deus conosco. Eu vou ler um versículo rapidinho, tá? Em Atos 3:19.
Arrependei-vos, pois, convertei-vos, pois, para que sejam apontados vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, Deus está dizendo para que a gente possa se arrepender dos vossos pecados, para que a gente possa se livrar dessa culpa que não nos pertence, porque nós nos livrando dessa culpa, vai vir o refrigério do Senhor para conosco. Amém? São várias outras passagens. Lucas 15:10 diz: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Ou seja, os anjos estão lá em cima só esperando. Quando eu ou você se arrepende dos nossos erros, eles fazem festa, a alegria. Tamanha a importância do arrependimento diante de Deus. Aleluia. A Bíblia deixa bem clara que Deus sabe que vamos falhar e Ele está disponível para nos ajudar a voltar para o centro da vontade dEle. Amém? Mas quando falhamos, um peso de culpa nos consome, de tal maneira que muitas vezes ele vem junto com o olhar do nosso irmão. Sabe que você errou, ele viu o stories no WhatsApp, que de repente você saiu, e quando você vem para a igreja, você senta lá no fundo e aquele irmão está olhando para você assim. Mas isso não é de Deus, viu? Aleluia. Só existe um juiz. Onde a vontade perfeita de Deus é que ao invés da gente olhar para aquele irmão de rabo de olho, como diz minha avó, para que a gente se achegue, você conhece, né, Lúcia? Para que a gente se achegue até ele e o envolva com amor, e o abrace, e entenda o porquê que aquilo aconteceu com ele. Mas o que aconteceu? Você saiu, você bebeu, o que te aflige? Eu estou aqui para te ajudar. Amém? Aleluia! Só um parênteses, tá? Eu não estou justificando o pecado. Amém? Não estou justificando ninguém a pecar. Eu só estou ajudando vocês a se livrar de algo que não agrada a Deus e que não ajuda vocês nada a prosseguir nos caminhos do Senhor. Amém? Aleluia. Vamos até... Cadê meu celular? Peguei pra mim, eu esqueci, perdão. Vamos... Quem tá com a Bíblia aí? Eita Deus. Vamos abrir lá em Gênesis 3. A gente vai ler do 1 ao 12. Aqui a gente vai ler sobre o primeiro pecado. Amém? A queda do homem, mais conhecida. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrerais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que você comerdes, se abrirão vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Deus tinha dado entregado tudo aquilo para Adão e para Eva. E ele tinha dado uma orientação para eles. Tinha proibido eles fazer uma coisa, que era não comer da árvore que estava no centro. Aí a serpente, como a Bíblia diz, é muito astuta. Ela foi lá e deturpou a visão da mulher diante daquilo que Deus tinha dito que não era para ela fazer. Isso abriu
os olhos da mulher, porque ela começou a enxergar aquilo de uma outra forma. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. E então foram abertos os olhos de ambos. Viram que estavam nus e se cobriram com folhas de figueira. E fizeram aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e a sua mulher na presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Então o Senhor chamou Deus e Adão. Então o Senhor Deus chamou Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E depois disse: E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comestes? Então Adão disse: a mulher que tu me destes por companheira, ela me deu o fruto da árvore e eu a comi. Então aqui a gente consegue ver a primeira desculpa inventada no mundo. Amém? Porque foi algo que Deus disse para os dois que não eram para eles fazerem. E quando eles fizeram em desobediência, algo aconteceu, né? Eles estavam em um ambiente totalmente sobrenatural, e depois que eles pecaram, os olhos deles foram abertos para o ambiente natural, e eles viram que eles estavam nus. E diante de Deus eles tiveram medo, né? O medo que ele existe até hoje, o medo que ele veio com o pecado. E quando eles foram confrontados por Deus, o porquê que eles tinham comido, Adão jogou a culpa na mulher. Falou: não, foi a mulher que tu me destes. E a mulher automaticamente jogou a culpa na serpente. Não, foi a serpente, eu não tenho nada a ver com isso. Então Deus expulsou Adão e Eva do jardim. Só que isso foi um ato de amor que Deus fez com eles. Aí você pergunta para mim: mas como que expulsar alguém de algum lugar é um ato de amor? Simples, porque dentre as árvores que estavam no jardim, existia a árvore da vida. E se eles comessem da árvore da vida em pecado, eles viveriam eternamente em pecado. Mas Deus já tinha um plano de redenção para nós. Amém? Nós nunca vamos pegar Deus de surpresa, Deus desprevenido. Ele sabe, o seu amanhã é o ontem de Deus. Então nós nunca vamos pegar Deus de surpresa. Eu fiz uma besteira e Deus: nossa, esse menino fez uma besteira. Não, ele já sabe. Quando você comete a besteira, ele já está com a mão estendida para você. Porque ele já está pronto para ouvir o teu perdão e para te colocar de novo no lugar que você nunca deveria ter saído. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aí o que acontece normalmente? Eu errei, alguém viu e eu fico com vergonha. Aí eu não vou no culto de quinta-feira, eu não vou no encontro do lar, eu não vou no culto de domingo. Por quê? Porque eu tenho medo de alguém me julgar, de alguém apontar o dedo para mim e falar assim: você errou. Só que não tem como a gente ser corrigido longe de Deus. E Ele já está preparado para isso. Então toda vez que você errar, você tem que se aproximar dEle. Porque não existe pecado junto com Deus. Se eu erro e eu me distancio de Deus, eu fico cada vez mais longe da minha salvação. Cada vez mais longe do perdão de Deus. Se eu errei, eu chego mais perto de Deus. Pode ser meio maluco falar isso, mas eu errei, vou mais perto de Deus. Eu errei, vou mais perto de Deus. Eu errei, vou mais perto de Deus. Até o momento que eu estiver tão perto de Deus, que não tem como eu errar.
Amém? Muitos conhecem a passagem da mulher do fluxo de sangue. Ela estava enferma durante muitos anos. E naquela época, quem tinha uma doença como ela, como a que ela tinha, era considerado impuro. Ou seja, ela não poderia estar em ambiente com outras pessoas puras. Porque se alguém se aproximasse daquela mulher, ele também era considerado impuro. E o que ela fez? Ela se manteve longe? Não. A fé dela, a convicção dela era tão grande que ela creu que se ela encostasse naquele que era puro, ele não ficaria impuro, ela que ficaria pura. Amém? Então é o que nós devemos fazer. Nós não devemos nos afastar de Deus no momento de dificuldade. Nós devemos nos aproximar dele. Amém? É que você procure um jovem que está ao seu lado e divida com ele essa dificuldade que você tem. Fala, cara, eu sei que você não vai me condenar, mas eu errei, eu preciso de ajuda. Você nos procure como líderes. Sempre tem alguém na igreja que tem um pouquinho mais de sabedoria do que você. Então nesse seu momento de aflição, não se afaste de Deus, não se esconda de Deus, não fique na sua casa, não procure aqueles que estão mais perdidos do que você, procure aquele que está mais próximo de Deus. Creia que quanto mais próximo de Deus você estiver, mais próximo da sua salvação e do seu arrependimento você vai estar. Muitos conhecem aquela passagem onde estão os seus acusadores? Amém? Ninguém pode te acusar, porque você já foi justificado. Amém? Acusaram aquela mulher, eles queriam apedrejá-la, mas ela foi na fonte. Ela foi onde ela sabia, ela tinha certeza que ela ia encontrar o perdão. E ele, com muita sabedoria, quem nunca pecou, fica à vontade para tirar a primeira pedra. Amém? Aleluia. Recentemente eu assisti um filme que eu tinha muita vontade de assistir e eu nunca tive coragem de assistir. Aí eu estava em casa com a Amanda e eu falei assim, não, eu preciso assistir. E eu tinha convicção que eu precisava assistir esse filme, porque eu queria que o cristão tem que assistir aquele filme de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. E eu nunca tinha assistido. Chama A Paixão de Cristo. É um filme muito forte. Ele fala da parte triste de Jesus, né? Aquela parte que a gente não gosta de ver, mas a gente tem que estar sempre guardado no nosso coração. E aquela parte é logo após a Santa Ceia. Na Santa Ceia, Jesus já sabia qual que era o destino dele. Ele já sabia o que ele tinha que cumprir. E eles estavam ali celebrando a Páscoa e diante dos discípulos, ele vira para os discípulos e fala assim, aqui tem um traidor. E os discípulos, eles ficam assim assustados, mas como assim aqui tem um traidor? E eles de um a um vão se chegando a Jesus e perguntando, Senhor, sou eu que vou te trair? Senhor, sou eu que vou te trair? E Judas chega a ele e fala assim, Senhor, sou eu que vou te trair? Aí Jesus vira para Judas e fala assim, foi tu que disses. E Jesus já sabia o que ia acontecer, ele já sabia o plano de Deus para a vida dele, aquilo que ele tinha que cumprir aqui. E mesmo assim ele celebrou com todos eles, com todos os discípulos, e ele foi entregue para os sacerdotes, ele foi escorraçado, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi arrastado, ele sofreu tudo aquilo que ninguém deveria sofrer, mas só ele poderia sofrer, para que eu e você hoje estivéssemos novamente na posição de que Adão teve um dia, e na posição de poder ter essa comunhão de novo com Cristo. E os discípulos que andaram com ele
durante o tempo de ministério dele, Judas o traiu descaradamente, e todos os outros traíram ele também, porque quando ele foi pego pelo exército, todos correram, só ficou Pedro. E mesmo assim, que Pedro ele era mais explosivo, arrancou a orelha de um soldado, depois Jesus foi lá e colou, e Pedro foi o único que perseverou até o fim, né? Jesus foi escorraçado, levaram ele diante dos sacerdotes, e ali ele foi humilhado. E quando os discípulos procuraram Jesus, perguntando se Senhor, foi eu que te traí, Jesus fala para Pedro que até que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro, aquele que achava que estava pronto, que achava que nada poderia parar o amor dele por Deus, ele negou Jesus 3 vezes. E a Bíblia diz que os olhos dos dois se cruzam, e Jesus olha para ele, mas Jesus não olha para Pedro com um olhar de condenação. Ele não olha para Pedro, você me negou, você me traiu. Não, ele olha para Pedro com um olhar de amor. Não adianta você vir, não adianta você tentar me livrar, é algo que eu preciso fazer por você e por aqueles que ainda estão por vir. Amém? Então Deus ele já fez tudo perfeito. Não adianta a gente deixar as circunstâncias naturais nos pararem. Não, Deus ele já fez tudo. Ele quer que nós continuemos. Ele quer que a gente avance. Ele quer que a gente cresça. Ele quer que a gente persevere. Ele quer que a gente passe por cima dos erros. Ele quer que a gente chegue cada vez mais perto dele. Porque mais perto dele, nós somos mais fortes. Amém? Mais perto dele, nós podemos ir mais longe. Amém? Mais perto dele, a gente não consegue enxergar a circunstância. Mais perto dele, a enfermidade não nos alcança. Mais perto dele, a falta não nos alcança. Mais perto dele, a preocupação não nos alcança. Amém? Quanto mais perto de Deus a gente estiver, com menos a gente vai precisar se preocupar com as coisas naturais. Amém? Este é um evento de louvor e adoração. São 2 dias de evento. Eu brinquei com o Guilherme que eu vou preparar o terreno e ele vai vir com a palavra. Por que que Deus colocou essa palavra no meu coração? Se você que está aqui hoje estiver vivendo sobre essa circunstância, sobre essa influência, deixando o erro te parar, deixando o pecado te parar, deixando a circunstância te parar, eu gostaria de orar por você. Amém? Porque nada pode te parar. Amém? Nada pode te parar, porque Deus já preparou o seu amanhã. Deus já preparou o melhor para você. Se Deus preparou o melhor para você, você não tem direito de não viver isso. Se Deus já preparou o melhor para você, é obrigação sua viver isso na sua vida. Amém? E nós estamos aqui como igreja para fazer com que isso não aconteça. Ou melhor, para fazer com que você viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Então eu gostaria que, se você tem, ninguém vai te julgar, ninguém vai olhar torto para você, ninguém vai apontar o dedo para você. Muito pelo contrário, nós estamos aqui como corpo, como filhos, como igreja, como aquilo que Deus instituiu, para que você possa continuar cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. Amém?